A gente tem acompanhado prioritariamente as negociações sobre gênero e clima e a gente também acompanhou as negociações sobre o Global Stocktake. As negociações, no geral, elas são espaços bastante fechados, né? São espaços que são ocupados pelas partes, então são representantes das delegações dos países e essas pessoas basicamente discutem documentos. A gente acabou participando de negociações que ainda estão num campo muito operativo, então estão decidindo recomendações que devem ser, que serão orientações para as partes, para elas executarem ações dentro dessas agendas. Então, por exemplo, na negociação sobre gênero e clima, é um documento operativo que cria orientações para que os estados possam criar um plano de ação no que diz respeito a gênero e clima dentro dos seus países, né? Então, decisões sobre datas, decisões sobre relatórios, entregas de relatórios, e isso é complexo porque dificulta um pouco a nossa possibilidade de incidência, né? Ainda assim, a gente participa e busca encontrar as lacunas de onde a gente pode posicionar, no nosso caso, nas discussões de gênero, a questão das mulheres afrodescendentes. A gente encontra uma ausência total da discussão sobre a comunidade afrodescendente, né? A gente não utiliza o termo população negra porque como se trata de uma discussão a nível global, né? A gente está se referindo a aproximadamente 250 milhões de pessoas que tiveram aí as vidas marcadas pela experiência do tráfico transatlântico e mediterrâneo, né? Marcado pela escravização. Então a gente está falando a nível global, de uma discussão que é a nível global, e a gente posiciona isso justamente para que não seja reduzida a uma questão do Brasil, mas sim entendida como uma questão global. E há uma grande ausência dessa discussão. A gente consegue já identificar em alguns documentos a menção às comunidades indígenas, né? Aqui se usa também um termo que é comunidades locais, mas o termo comunidades afrodescendentes ou população afrodescendente está extremamente invisibilizado dentro de todas essas discussões. O grande problema, né, a nossa não participação dentro dessas discussões, ao mesmo tempo que globalmente nós somos as comunidades mais atingidas, né, pelos impactos climáticos, pelas crises climáticas, e por outro lado, ao mesmo tempo que nós somos os mais atingidos e estamos em contexto de adversidade, essa adversidade nos coloca numa posição de elaborar tecnologias sociais, soluções que poderiam ser empregadas, né, à discussão climática, que deveriam ser empregadas às discussões climáticas nessa perspectiva de propor soluções. Então, ao mesmo tempo que as comunidades afrodescendentes estão extremamente vulnerabilizadas pelas crises climáticas, elas também estão produzindo uma série de soluções que poderiam transformar essa condição global que está posta a partir de tecnologias, iniciativas, enfim, tantas outras ações que nos possibilitam propor uma nova lógica de sociedade, uma nova lógica que se relaciona de uma forma totalmente diferente com essa lógica que está posta e que é a lógica que impõe e imprime a crise climática de uma maneira cada vez mais acelerada, né? Então, essa mudança de cosmovisão, de cosmopercepção, de cosmologia na discussão, precisa entrar na discussão política e geopolítica da questão climática, né? Então, acho que essa seria a nossa grande contribuição, mas para isso a gente precisa cada vez mais conseguir ocupar esses espaços que são os espaços de tomada de decisão. A gente tem esse grande desafio, né, que é conseguir fazer essa articulação global em relação à questão afrodescendente, né? No contexto da América Latina, especificamente, o Brasil tem um papel muito importante, né? Aí a gente está falando em termos populacional, de capitanear essas discussões, de puxar essas discussões, estabelecer e fortalecer diálogos, né, com os demais países da região. A gente, enquanto sociedade civil, tem feito muita pressão, tanto na América Latina quanto em outros países. A gente dialoga com países europeus, a gente dialoga com os Estados Unidos, por exemplo, também, no tensionamento de que tragam com mais ênfase e mais força a discussão sobre afrodescendentes. Mas ainda é um contexto de grande desarticulação.